Olá, sou a professora Lígia Sá, de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e dando continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, hoje vamos tratar aqui de dois tipos textuais, o tipo descritivo e o tipo dissertativo argumentativo. Bom, descrever é fazer a descrição de algo, de alguém, de algum lugar, é expor, contar minuciosamente, com detalhes, aquilo ou aquele que se vai descrever. Dependendo da perspectiva, do objetivo de quem vai descrever, a descrição pode ser objetiva ou subjetiva. A descrição objetiva é uma descrição de aspectos externos. Expõe as características físicas visíveis do objeto, lugar ou pessoa que está sendo descrita. Por exemplo, a mulher era magra, tinha os cabelos curtos, usava uma saia florida e uma blusa preta. Já a descrição subjetiva prende-se aos detalhes internos, psicológicos, que não são visíveis e que quase sempre caracterizam a opinião ou os sentimentos de quem está descrevendo. Exemplo, a mulher era muito elegante, tinha lindos cabelos e um olhar penetrante. No entanto, é preciso estar atento na identificação de um texto descritivo, pois a descrição pode estar inserida dentro de outros tipos textuais. Então, você terá que observar qual é o tipo preponderante e de qual tipo é o trecho do texto que você, porventura, tenha que examinar. Por exemplo, em um romance, o tipo preponderante é o narrativo, certo? A narração está presente praticamente na totalidade do texto. Porém, durante a narração vão aparecer tipos descritivos, como a descrição de um lugar, dos personagens. E por que estou frisando isso? Porque em algumas questões de prova, o examinador pode perguntar, por exemplo, qual o tipo preponderante ou poderá selecionar um determinado trecho do texto para que você identifique qual o tipo textual ali presente. Então, atenção para isso. Um texto, na maioria das vezes, não possui um tipo puro, ou seja, vão estar presentes outros tipos no desenvolvimento do texto, mas sempre terá um preponderante, ok? Tranquilo? Agora, então, vamos falar um pouco do texto descritivo argumentativo. Atualmente, é o tipo de texto mais cobrado em vestibulares e concursos. Para a produção de textos argumentativos, devemos ter em mente que a principal função é a defesa de posicionamento crítico. Logo, ao construirmos um texto dissertativo argumentativo, estamos apresentando a nossa opinião sobre determinado tema e desenvolvendo ideias que possam fundamentar nosso ponto de vista. Você deve ter percebido que as palavras que mais apareceram até aqui foram opinião, ponto de vista, posicionamento. Isso porque a principal função social de um texto argumentativo é justamente a defesa do nosso ponto de vista. Podemos afirmar que a essência desse tipo de texto é a nossa opinião, também conhecida como tese. É como num debate, se você não tem opinião sobre determinado assunto, você não participa ativamente dele. Portanto, se você não elaborou uma tese, você não produzirá de forma satisfatória um texto argumentativo. Ou seja, para argumentar, é necessário ter um ponto de vista formado acerca de determinado tema de relevância social. Por exemplo, um tema em destaque hoje é a questão da vacinação contra a Covid-19. Sabe-se que muitas vacinas são aplicadas em 2 doses. No Brasil, infelizmente, temos ainda uma quantidade escassa de vacinas. Então, tem se levantado o dilema se utilizam todas as doses para vacinar um número maior de pessoas ou se aplica as 2 doses em um número menor de pessoas. A opinião é polêmica e não há consenso entre os agentes políticos e os cientistas.
Uns defendem que deve-se tentar proteger um número maior de pessoas, aplicando todas as doses, mesmo correndo o risco da segunda dose não chegar a tempo, e outra parte defende que deve-se obedecer à orientação que está na bula, aplicando 2 doses, mesmo em um número menor de pessoas, para se garantir uma eficácia maior com as 2 doses. Observamos que há argumentos plausíveis para ambas as teses. Contudo, quem tiver os melhores argumentos ganhará o debate científico e a opinião pública. Então já podemos perceber que os argumentos são a chave do convencimento e da persuasão do seu leitor ou do seu público. Vamos conhecer então os tipos de argumentos que dão sustentação a uma tese. Um tipo de argumento muito utilizado é o argumento de autoridade. No argumento de autoridade, o auditório é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão defendida a respeito de certos dados pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. Exemplo, no livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Já o argumento por evidência pretende-se levar o auditório a admitir a tese ou conclusão, justificando-a por meio de evidências que a ela se aplica aos dados considerados. Exemplo, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, do PNAD, de 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligado ao desejo de se comunicar. A presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. No argumento por comparação ou analogia, o argumentador pretende levar o auditório a aderir à tese ou conclusão com base em fatores de semelhança ou analogia, evidenciados pelos dados apresentados. Exemplo, a quebra de sigilo nas provas do Enem de 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais também devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. O argumento por exemplificação, o argumentador baseia sua tese ou conclusão em exemplos representativos, os quais por si sós já são suficientes para justificá-lo. Um exemplo, vejam os exemplos de muitas experiências positivas: Jundiaí, Campinas, São Caetano do Sul, Campina Grande, etc., sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só se noticiar fatos negativos. Já no argumento de princípio, a justificativa é um princípio, ou seja, crença pessoal baseada numa constatação. Lógica científica, ética, estética, etc., aceita a verdadeira e validade universal. Os dados apresentados, por sua vez, dizem respeito a um fato isolado, mas aparentemente relacionado a um princípio em que se acredita. Ambos ajudam o leitor a chegar a uma tese ou uma conclusão por meio de dedução. Exemplo, a derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejamento. Ora, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado e planejamento na área. Entenderam? No argumento por causa e consequência, a tese ou conclusão é aceita
justamente por ser uma causa ou consequência dos dados. Exemplo, não existe políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subdesempregada. O desemprego e o subdesemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Finalizando, então, os argumentos são a sustentação da sua tese. É através deles que você conseguirá convencer alguém sobre o seu ponto de vista. Então, na hora de defender uma opinião em sua redação, se preocupe em selecionar bons argumentos ou, do contrário, fracassará no seu objetivo. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima!